Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui com vocês, obrigado pelo convite. São 4 anos já palestrando aqui, cada vez um tema mais bacana. Daqui a pouco eu vou pedir junto à CLT para a gente fazer a assinatura, já pede. Bom, qual é a minha ideia aqui, o que eu pretendo trazer para vocês e apresentar para vocês? Bom, nós estamos vivendo hoje uma noção, o brasileiro hoje vive uma noção de que ele precisa de uma certa proteção. Que proteção? Proteção dos seus dados. Eu costumo brincar, eu me formei em análise de sistemas lá na década de 80 do século passado. Talvez o pai ou a mãe de vocês estivesse começando a namorar, se encontrar, coisa nesse sentido. Então, a gente sabe que está ficando velho quando a gente começa a usar aquele jargão. Na minha época, Então, eu costumo dizer o seguinte: qual é a evolução do armazenamento de dados? Porque hoje, o que vocês vivem hoje na prática de armazenamento de dados, por sorte, muitos de vocês não passaram pelo que eu passei. Eu sou de uma época, olha aí o jargão antigo, em que as preocupações que nós tínhamos quando trabalhávamos, eu trabalhei por muito tempo com segurança da informação, proteção de dados. A preocupação que nós tínhamos é que os dados, as informações das empresas, elas só poderiam ser, eu sempre me enrolo aqui, furtadas através de um roubo físico. E eu sempre faço sempre esse comentário: qual é a diferença do furto para o roubo? Furto é quando te levam alguma coisa sem o emprego da violência. O roubo é que vão exercer alguma violência contra você. O furto é aquele: você está no ônibus, de repente olhou e levaram o teu celular. O roubo é o famoso perdeu. Então, lá na minha época da informática, só acontecia o roubo, porque não havia ainda a dona internet, a transmissão de dados, quando acontecia, era por linhas privadas, poucos eram os que tinham equipamentos dentro de sua residência, a maioria eram as empresas. Então, se eu quisesse roubar alguma informação, tinha que ser com emprego de violência. Eu tinha que pular muro, correr de cachorro, chutar porta, pegar fisicamente aquela estrutura de informação. Hoje não, a gente faz tudo isso pela internet. E na minha época, a gente guardava os dados em fitas, Unity Tape. Eu ainda peguei cartão perfurado, que vocês nem devem saber o que é isso. Cartão perfurado. Isso é uma foto antiga no local que eu trabalho. Isso era um HD, topo de linha da época, 1985, verdadeiras panelas de informação. Então imagina, o furto de dados era isso aqui. Eu tinha que pegar um troço desse, botar no bolso, não dá. Tinha que enfiar um caminhão ali adentro para levar alguma... E, gente, olha, esse disco aqui não devia ter nem 100 KB de informação. Então era uma coisa monstruosa, fisicamente impossível. Talvez vocês nem nunca tenham ouvido falar em disquete de 3,5, 5,25, disquete de 8 polegadas. Então essas informações, elas eram roubadas. Hoje a gente vive um mundo do furto. E qual é a grande preocupação que a gente tem hoje? A preocupação é que os dados pessoais, as nossas informações, elas são o petróleo da atualidade. Como assim? Bom, os cybercriminosos, eles se especializaram em furtar informações. Informações pessoais, informações bancárias. Isso é uma extrema gravidade. Isso é o que faz com que aquele criminoso hoje tenha sucesso. Ninguém mais quer, isso eu falei em outras palestras aqui, guerra. Ninguém mais quer bombardear, jogar bomba na cabeça de ninguém. A guerra hoje ela é eletrônica, ela é cibernética. A espionagem, eu adorava o filme de James Bond e corria daqui, pegava a canetinha, tirava foto. Hoje a espionagem é cyberespionagem. O terrorismo, o camarada levar uma bomba no pescoço e explodir. Hoje a gente tem o cyberterrorismo. Então hoje esse mundo virtual, ele nos traz uma grande preocupação. E que infelizmente o brasileiro nunca se preocupou. Hoje a gente começa a se preocupar com isso. Porque se eu tiver numa grande massa de dados, Alexandre,
que é Alexandre? Alexandre é Alexandre. Se eu tiver Alexandre Magalhães de Matos, opa, isso já é alguma coisa para buscar alguma informação na dona internet. Agora, se eu tiver Alexandre Magalhães de Matos, identidade e o CPF dele, eu já consigo até abrir conta bancária, fazer cartão de crédito. E se eu tiver Alexandre Magalhães de Matos, CPF, identidade e a renda dele, aí é desgraça para a população. E somente agora, os nossos legisladores, os operadores do direito, os advogados, os magistrados, que começaram a perceber o quão perigoso é isso. Então, o grande problema que a gente tinha até algum tempo atrás, e ninguém percebia, é a tal da evasão de dados. Porque, acreditem ou não, o brasileiro hoje é um dos povos que mais utiliza a internet. O brasileiro é um dos povos que mais faz divulgação de informações pela internet. E a tal da evasão de dados é uma tragédia. Eu brinco muito lá em casa, eu falo isso muito quando eu estou dando aula. Eu sou uma pessoa que eu evito ao máximo rede social. Eu tenho lá um LinkedIn, um Facebook, chega e fica todo mundo, e aquele lá da foto, e aquele lá do não sei o que, o Insta, isso, não, estou fora. Porque você acaba ficando viciado. E quando eu entro em rede social, eu tenho um problema depressivo desesperado. Eu tenho que procurar um psicólogo, porque eu não vejo ninguém em rede social com problema. É todo mundo família feliz, é todo mundo viajando, é todo mundo com carrão, restaurante topo de linha. Eu me sinto um lixo. Eu olho aquilo ali, gente, eu sou um lixo, porque todo mundo está rindo, está sorrindo, está viajando, e eu não consigo nada disso. Qual é a mágica? E aí vem o grande problema do ser humano querer mostrar, e mostra até demais. E nós temos, eu como advogado, nós temos casos de pessoas que foram sequestradas, que foram furtadas, que foram roubadas, porque divulgam o que fazem, aonde vivem, o que frequentam, aonde o filho estuda, o que tem, o que não tem. Criminoso adora isso. E aí a ideia que a gente passa a ter com esta lei, a 13.709, Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela vem com o intuito de passar às empresas, passar aqueles órgãos públicos, passar aquelas entidades que armazenam informações das pessoas e de outras empresas a tomarem determinados cuidados e precauções. A nossa lei, ela tramitou por quase 8 anos no Congresso, posso até dizer que é um tempo rápido a nível de Brasil, mas vocês que são da área da tecnologia de informação, gente, 6 meses, o que era novo virou pré-histórico. Basta ver telefone celular. Passou um ano, aquilo ali já é lixo tecnológico. Vocês imaginem uma lei já com 8 anos de atraso. A nossa legislação, ela se inspirou na Diretiva 9546, lá da União Europeia. Nós tomamos por base essa legislação da União Europeia. E uma legislação muito boa, porque foi idealizada por alemães. E o alemão é uma população, é um povo que não gosta de divulgar nada. Eles são extremamente fechados e preocupados quanto a isso. E o que eu sempre falo, é melhor uma lei do que nenhuma lei. É melhor um balizamento do que nenhum balizamento. A nossa punição, que a lei prevê, ela está baseada em advertência e multa. Ninguém aqui vai ser preso, ninguém aqui vai comer cadeia. Mas esta lei, e aí a gente tem que pensar e entender, e eu preciso passar isso para vocês, esta legislação aqui que ela está entrando em vigor, a função dela é uma função administrativa. O que poucos já perceberam, e aí é um grande diferencial, e é por isso que eu gosto de passar essas informações como advogado, esta legislação aqui não é para você ir no tribunal, para mover uma ação. Ela é uma legislação administrativa, que vai precisar de uma agência, de um órgão, para exercer a punição. Claro que se eu me sentir invadido, furtado, se eu me sentir prejudicado, eu vou ter o direito civil, o direito penal para me proteger. E eles utilizarão normativas daqui para basear as suas sentenças.
Então nunca percam isso de foco. A legislação ela é baseada em advertência e multa administrativa. Você não vai para o tribunal com essa legislação. Ela poderá ser utilizada por um magistrado, por um promotor ou, com certeza, por um advogado. Bom, eu trago essa frase sempre lá da minha época da informática. Nenhum sistema nasce bom, ele evolui. E uma lei também. O nosso Código Penal ele é de 1940 e está até hoje sendo modificado. Ele vai evoluindo com as circunstâncias e as situações. Nós já tivemos no Código Penal a vagabundagem. Se você tivesse parado lá no canto da rua, a polícia vinha e te levava em cana. Não pode ficar parado aqui não, vagabundo, vai em cana. Essas situações foram mudando. E a ideia também é que a lei, ela permita essas modificações. Porque, gente, estamos falando de tecnologia. Tecnologia avança a passo de foguete. Se eu faço uma lei hoje, que já está há 8 anos engessada, daqui a 3 anos, será que ela ainda é válida? Será que daqui a 5 anos ela vai ser aplicada? Então a ideia basicamente dela é essa. A gente já sabe, já comentaram aqui, essa vacatio legis, o tempo de espera para ela entrar em vigor em agosto de 2020. Para quê? Para que as empresas se adaptem, para que vocês, profissionais da informação, se adaptem, para que as suas empresas se adaptem, para que a população se adapte. O que eu preciso saber? Eu não vou trazer aqui para vocês a legislação de cabo a rabo, mas o que vocês, profissionais, precisam saber é que a lei ela possui 2 âncoras, que são o consentimento e o legítimo interesse. O consentimento é o bom e velho eu aceito, que por muitos e muitos anos as pessoas clicavam no eu aceito e vai embora. Vou baixar um programa ou um aplicativo na internet. Nós somos os zeros e vezeiros, não lê nada, clica no eu aceito e de repente você instala um monte de quinquilharia no computador, porque naquele eu aceito vem um monte de troço no vácuo. Tem uma empresa aí que vira e mexe, você quando vai atualizar o programa dela, se você não prestar atenção, você vai instalar um monte de coisa na sua barra de ferramenta lá do seu sistema operacional. Então este eu aceito, a partir de agosto, ele vai ter que ser mais esmiuçado. Nós temos casos, eu já observei casos, e tem eu sempre conto 2, trabalhei muitos anos com computação gráfica, e houve uma época, um programa que eu utilizava muito de computação gráfica, e eu sou, como eu falei, sou velho, sou da época do manual, adoro ler o manual. Quem me deixar satisfeito, me larga num canto com o manual para ler. Fico louco quando compro qualquer equipamento, hoje o manual é na internet, tem que ler na tela. Gente, isso me deixa louco. Então eu gosto de papel. E num desses programas que eu comprei, eu lendo, de repente tinha lá nos termos e condições de que a empresa que eu trabalhava, nós havíamos pago $2.300 por aquele programa, e havia lá no canto, lá perdido lá numa das cláusulas, que se eu entrasse em contato com o e-mail tal, eu receberia 50% de desconto daquele preço do programa em outros programas da empresa. Sabe quantas pessoas entraram em contato com a empresa que realizou isso? Meia dúzia de pessoas no planeta Terra. Isso não é brincadeira, isso é verídico. Nós temos o caso de uma empresa, de uma rede social, na qual havia uma cláusula, na qual você clicava lá, eu aceito, vamos embora, e havia uma cláusula lá dentro dizendo que depois de 6 meses de utilização daquela rede social, os seus filhos deveriam ser encaminhados para a empresa, para estudar na empresa, ser educados, e eles se tornariam posse e propriedade daquela empresa. Claro que é uma cláusula inócua, mas vejam, ninguém sabia disso. E eles colocaram aquilo de brincadeira como uma forma de alerta. Então, vocês que trabalham com empresas, com informações, com dados, hoje, o bom e velho eu aceito, ele não pode ser aquele 1 milhão de textos de palavrinhas pequititinhas, não. Ele tem que ser muito mais esmiuçado. O legítimo interesse, ele é subjetivo, e o que é uma coisa subjetiva? Cada um vai ter a sua interpretação. Algo objetivo é algo tátil, que eu vou pegar um cheque, um dinheiro, ele é subjetivo.
e pode ser entendido como a causa justa e aceita como verdadeira, da razão determinante, econômica ou moral, atual ou imediata, de agir ou estar em juízo. Meu Deus, falei coisa pra caramba, não entendi nada. E o que é o legítimo interesse? Quando eu der o consentimento, quando eu aceitar aquela pessoa como meu cliente, eu tenho que ter em mente que todo o meu agir pode terminar aqui, ó. Então, muito cuidado quando eu preparar cláusulas e quando eu preparar um sistema para que alguém se adeque a ele. Bom, o consentimento. Aonde está esse consentimento na lei? Artigo 7º, ele diz que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, está lá de cara, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. E como é que ele vai dar este consentimento? O artigo 8º vai dizer que o consentimento previsto dessa lei deverá ser fornecido por escritor ou outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Então, percebam, por escrito. Então, lá no sistema de vocês deve haver um gancho para que aquelas cláusulas possam ser impressas de forma simples, para que ninguém precise ficar Ctrl+C, Ctrl+V, levando para lá e para cá. Ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. E aí aquele boi velho, você tem certeza? Você leu? Você sabe o que está acontecendo? Para evitar aquela duplicidade de eu cliquei, eu aceitei e não estou sabendo. Ó, olha o que você está clicando. Tem certeza que você está clicando nisso? Você leu? Você clicou, eu aceito. Olha, você clicou, você leu mesmo as cláusulas. E isso é uma proteção para vocês, para a empresa de vocês. E por mais que a pessoa, eu cliquei sem perceber, vai clicar 2, 3 vezes? Só se ele tiver com mal de Parkinson, para sair clicando ali sem perceber que está clicando. Então é uma forma de vocês se protegerem, das empresas de vocês se protegerem. Eu aceito, cliquei. Tem certeza? Você leu mesmo as cláusulas? Vai ficar chato, mas vai proteger vocês e as empresas de vocês. Parágrafo 3º. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. E o que é um vício de consentimento? É o que eu acabei de falar. Você clica no eu aceito aqui para instalar um programa e acaba instalando 10, 20, 30 no vácuo, sem nem saber o que está instalando ali dentro. Então esse vício de consentimento, se vocês forem disponibilizar para o cliente de vocês, a empresa de vocês for disponibilizar 2, 3, 4, 10 aplicativos, eu aceito. Você também vai aceitar isso aqui? Você também vai querer aquele ali? Você também vai querer aquele outro lá? Então tomem esse cuidado. Claro, eu prefiro abrir as perguntas ao final, mas se quiser perguntar agora, vai fundo, porque eu tenho que levar o microfone. Automático, tem que parar com isso. Excelente pergunta. E eu sou useiro e viseiro, eu acabei de falar, cacete, que lixo é esse aqui? Esqueci de olhar, porque muito já vem indicado para você. Então esse vício que está ali, ele tem que ser encerrado. Ele não pode mais acontecer. Parágrafo 5º. E cadê o primeiro, segundo, quarto? Eu trago o que eu acho que é mais interessante. Se vocês tiverem curiosidade, acessem a lei, deem uma lida nela. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Então, a partir do instante que eu não quero mais aquele programa, aquele sistema, eu não quero mais fazer parte daquela rede social, do raio que o parta que o seja, a qualquer momento. A sua ligação é muito importante para nós. Aguarde um momento. E você fica lá 2, 3 horas e tome de escutar a musiquinha. Isso tem que acabar. Porque, revogado a qualquer momento. Se eu quiser sair, eu tenho que ter na minha cara, em algum momento, um lugar para clicar e sair dali. Não quero mais vínculo com esta empresa, com este aplicativo. Eu tenho que ter de forma fácil esta possibilidade. Mediante manifestação expressa do titular, por procedimento.
Leiam para mim essas duas palavrinhas em negrito, por favor. Não, está muito fraco, vamos lá. The Voice Caos, vamos lá, todo mundo. E facilitado. Gratuito tem que ser. Pagar para sair, misericórdia. Ah, você tá cá. Não, você entrou, você vai ter que ficar 1 ano aqui com a gente sofrendo, senão vai pagar multa. De jeito nenhum. Qual é a segunda palavrinha? Facilitado. Nada de liga para lá, transfere para cá, espera mais um pouquinho. Mas você não quer também saber o nosso outro produto? Mas por que você está deixando? Conta para a gente por que você não quer mais. Tem certeza que não quer mais? Está aqui a lei. As empresas têm que se adequar a isso. Término do uso. E aí vem o pulo do gato. Se eu fornecer os meus dados para uma empresa, para qualquer que seja a finalidade que eu passei as minhas informações, o término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. 1. Verificação de que a finalidade foi alcançada, ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica. E aí nós estamos tendo hoje. Está sendo gravado, filmado? Roberto, está filmando? Está filmando? Então, nós estamos no mês de outubro, tivemos na semana passada e nessa semana, aquele show de rock lá na Barra da Tijuca, gigantesco, que quem comprou o ingresso teve que fornecer um monte de informações. Eu forneci informações para quê? Para comprar ingresso daquele show de rock, que aconteceu na última semana de setembro e primeira semana de outubro. Na segunda semana de outubro ainda tem show de rock? Acabou. Se acabou, a finalidade não foi alcançada? Não vendeu o ingresso? Já não teve o show? Para que aquela empresa vai ficar com os meus dados e a minha informação? Alcançou a finalidade, acabou. Vou fazer uma solicitação na internet para alguma empresa. Olha, eu tenho o celular da empresa X, eu não quero mais ser cliente de vocês. A partir do momento que eu me desvencilhei daquela empresa, os meus dados, o que aconteceu? Foi alcançada. Eles têm que destruir os meus dados. Eles têm que abrir mão daquelas minhas informações. Não podem mais manter aquelas informações. E aí, também temos fim do período de tratamento, e isto aqui é importantíssimo. Por favor, leiam para mim. Gente, vamos lá, eu sei que é sexta-feira, é a última aula, é um saco direito, advogado, mas vamos lá. Se não demora mais, vai ficar todo mundo até aqui. Então, acabou o evento de rock, a empresa que vendeu os tickets, os ingressos, isso serve para qualquer show de teatro, de cinema, do raio que o parta que o seja. Comprou, acabou o evento, a empresa vai ter que mandar uma informação para você. Por e-mail, por zap, SMS, sinal de fumaça, carteiro, flecha de índio, qualquer coisa que seja. Mas a empresa está obrigada a comunicar com você que, olha, a finalidade foi alcançada. Acabou o show, acabou o evento do teatro, a peça acabou, não manteremos mais os seus dados conosco. É a lei. Muito cuidado com isso. O artigo 16 diz que esses dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, bonitinho, é o que o 15 já dizia, no âmbito dos limites técnicos das atividades. E aí vejam o que está em negrito. E por favor, alguém aqui é profissional de direito? Só uma. Alguém aqui é profissional da área de informática? Todos, né? Alguém aqui é da área administrativa? Autorizada a conservação para as seguintes finalidades. Então, a empresa que vendeu o ticket... Roberta, está aqui pitando. A empresa que vendeu o ticket, a empresa que fez qualquer tratamento de dados comigo, ela pode manter aquela informação? Pode. Ela pode manter a informação, sim. Mas olha,
autorizada a conservação para as seguintes finalidades: estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização. Então o Alexandre Magalhães de Matos vai ter que sumir. Ou fica só o Alexandre, ou fica só o Matos, ou some o CPF, ou some a renda. Os meus dados têm que estar anônimos. E transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos. Então, aquela empresa que vendeu um ticket para você, que vendeu um ingresso para você, acabou o evento, ela vai mandar uma comunicação: olha, vou destruir. Mas olha só, Alexandre, eu tenho um convênio com a empresa Y e vou fornecer os seus dados para ele, porque lá quando você clicou eu aceito, havia essa cláusula. Então eu estou lhe avisando que vou mandar os dados para uma terceira empresa. Você concorda? Perceberam o pulo do gato? Porque hoje o que a gente tem é uma promiscuidade de dados. É informação sendo tratada e levada para lá e para cá. Eu, pela OAB, participei de uma CPI, na qual uma empresa de comunicação, ela foi acionada porque ela pegava os dados dos seus clientes, uma empresa de telefonia móvel, e mandava torpedos, SMS, mensagem, propaganda: ganhe isso, ganhe aquilo. E as pessoas: não, eu não quero isso. Mandava lá aquele torpedo para bloquear, pedia para bloquear. E aí, de repente, as pessoas começavam a receber propagandas, mas de outra empresa de telefonia móvel. E mandava cancelar e bloquear, e passava a receber de uma outra empresa de telefonia móvel. Então essa CPI foi criada lá na Alerj, porque se pensou o seguinte: olha só, então essa empresa de telefonia móvel, ela está vendendo os dados para outras pessoas, para outras empresas. Chamaram lá para a CPI diretores da empresa, pessoal da área técnica, da área de direito, advogados, e eles juravam de pé junto que não estavam vendendo aquelas informações. Mesmo porque, se você parar e pensar, é insano. Eu vou pegar minha base de dados dos meus clientes e vou vender para o meu concorrente? Para o concorrente vir atrás dos meus clientes? E o que a CPI descobriu? A CPI descobriu que aquela empresa de telefonia, ela terceirizava o serviço de SMS dela. E aquela empresa que recebia os dados da empresa X, aquela base de dados da empresa X, ela usava para propagandas para a empresa Y, W, Z. Então aquela empresa, aquela terceirizada, ela tinha dados de 4 empresas de telefonia de celular. E as empresas não sabiam que ele trabalhava para outros. E pasmem, aquela empresa que terceirizava, ela passou a quarteirizar e a quintilizar, sei lá se existe esse termo. Foi descoberta uma chipeira em uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, onde um cidadão que era empregado daquela empresa, que resolveu trabalhar em casa, ele tinha uma chipeira, ele cobrava 10 centavos por cada massa de 1000 torpedos enviados e ganhava por aquilo. Então vejam a loucura. Eu pego a minha massa de dados dos meus clientes, entrego para um terceirizado, para ele fazer propaganda, cobrança, o que quer que seja. Aquele terceirizado manda para uma quarta empresa, que manda para uma quinta empresa. Então isto aqui, se alguém for transferir os dados de vocês, se vocês forem transferir os dados das suas empresas para outras empresas, muito cuidado. Tem que respeitar o que a lei determina. E o que a lei determina? Comunicação ao titular. Olha, eu estou passando os seus dados para outra empresa. Tem que haver essa transparência. E aí vem aquela pergunta: será que descartou mesmo? Quem é que vai verificar isso? Quem é que vai poder punir isso? E hoje, quem vai fazer este tipo de verificação é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, qualquer atividade ilícita que eu perceba, eu vou ter que me comunicar com a ANPD. Que a ANPD é que vai tomar as providências administrativas. Nada impede que eu corra para o judiciário, proponha uma ação civil ou uma ação criminal. Mas o que a lei determina hoje é que nós teremos uma agência reguladora e ela que vai ser a fiscalizadora.
que é o que acontece hoje com as Anatel da vida, as Anael da vida. Nada impede de eu entrar na justiça, mas eu tenho uma agência e eu, como advogado, eu sempre sugiro aos meus clientes, olha, esgota todas as possibilidades administrativas para depois correr para a justiça. Que aí você chega lá para o magistrado, excelência, eu estou vendo encher o teu saco aqui, porque aqui, ó, a agência que tinha que regularizar e tomar conta não tomou. Desculpa aí, estou te enchendo o saco, mas o problema é esse. Direito do titular. O artigo 17 diz que toda pessoa natural tem assegurada a titularidade dos seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. Então, se eu for alugar lá uma nuvem para guardar minhas fotos pornográficas lá, a minha intimidade e a minha privacidade tem que ser respeitada. Se alguém invadir e pegar as minhas fotos lá peladão para ir assustar mosca, para botar cachorro para correr, vai ter que responder por isso. Então, isto é importantíssimo. A partir do momento que a empresa de vocês, se for o caso, armazenar informações, redes sociais forem armazenar informações, ela tem que garantir não só a liberdade de expressão, e não sei se vocês lembram, mas a gente teve um período há pouco tempo atrás chamado Primavera Árabe, não sei se vocês lembram disso, mas nesta época, algumas redes sociais filtravam o que as pessoas podiam ou não falar, o que estava acontecendo nos seus países. Então, se alguém falasse, não, vamos para a rua tocar rebu, aquela rede social deixava implementar. Se alguém publicasse, não vamos não, que está perigoso, a rede social bloqueava aquele tipo de mensagem. Então, isto, hoje, no Brasil, quer dizer, hoje, a partir de agosto, não vai ser mais permitido, porque eu tenho que garantir a minha liberdade. Liberdade de quê? De expressão, minha liberdade de escolha. O artigo 18 nos diz, o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, que é o camarada que vai lá tomar conta dos dados, em relação aos dados do titular por eles tratados, a qualquer momento, e claro, mediante de requisição. A qualquer momento o quê? A confirmação de existência de tratamento, dona empresa XYZ, os meus dados estão aí com você ainda? Eu não vou dizer, não, tem que dizer aqui, a qualquer momento, claro, mediante requisição. E aí a empresa, vocês é que vão colocar lá na hora do eu aceito, se essa requisição vai ser online, se ela vai ser por escrito, se ela tem que ser pessoal, o camarada ir lá na porta da empresa. E aí eu sugiro, olha que coisa horrível, bota a sede lá em Manaus, e aí quem tiver que reclamar vai lá em Manaus. Olha que coisa horrorosa, né? Advogado do capeta esse. Então, a qualquer momento e mediante requisição. Dona empresa, você continua com os meus dados, mas não acabou o show de rock? Por que você continua com os meus dados? Dona empresa, eu quero ter acesso aí, o que vocês estão guardando de mim aí? Eu publiquei outro dia lá uma foto dizendo que eu sou contra o governo, ou que eu sou a favor do governo, mas eu excluí. Vocês excluíram da base de dados de vocês? Hoje eu mudei meu posicionamento político. Hoje eu mudei meu conceito sexual. Hoje eu mudei meu conceito de raça, credo, cor, religião, o raio que o parta que o seja. Vocês estão armazenando ainda aqueles dados que eu publiquei há 10, 20 anos atrás? A gente tem um caso clássico de uma rede social aí que há pouco tempo atrás publicou. A pessoa entrou na justiça porque a rede social, aquela mexe, coloca assim, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, e aí era um casal que estava separado, e a rede social trouxe à memória um momento de affair daquele casal, naquela época, há 6 anos atrás, ambos na cama, mas não estavam nus. Novela da Globo, sabe? Aqueles lençóis que fazem aquelas curvas ali. E a moça já estava casada com outra pessoa. O rapaz viu aquilo ali e resolveu compartilhar. Deu saudade, resolveu compartilhar. E aí você imagina a confusão que aconteceu. Há 6 anos atrás, legal, bacana, eu era casado com a fulana. Hoje a fulana é casada com outra pessoa.
Recordar é viver. E aí a confusão que deu. Então, dona rede social, eu quero saber o que vocês têm aí. Dona rede social, eu quero que corrija esses dados aí, isso aí está inexato, está desatualizado. Eu entrei, acredito que vocês tenham, currículo na plataforma Lattes. Currículo na plataforma Lattes a gente está sempre atualizando, tem que estar atualizando. E se a plataforma se esquecer de atualizar e deixar uma coisa antiga ali? Ou der algum bug, algum louco lá invadiu, voltou no tempo, sei lá, coisas loucas que podem acontecer. Então, tudo isso aqui, nós temos que tomar este cuidado. A boa e velha anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratado em desconformidade com o que a lei diz. E aí, gente, não sei se com vocês é assim, mas basta você fazer qualquer cadastro em site. Quantos quartos tem na sua casa? Quantos carros você tem? Quantos filhos você tem? Qual é a sua renda familiar? Você já comprou não sei o que? Já viajou para não sei o que lá? Eu, quando dou aula de segurança da informação, eu falo, olha, eu sou o cara que ninguém me quer. Quantos filhos você tem? 8. Renda familiar, até R$2.000. Pronto, esse é o miserável que ninguém vai querer ficar mandando propaganda de compra. O meu sócio, essa semana que está acabando, no sábado da semana passada, ele comprou um carro novo. Comprou um carro, trocou de carro. E essa semana toda que passou, parece piada. E eu brinquei com ele, tá vendo? Quem mandou comprar carro novo? A semana inteira, construtoras mandando propaganda, ligando, oferecendo apartamento, lançamento de imóvel. Gente, como é que uma construtora teve acesso ao telefone dele lá dos clientes que nunca ligaram? Como é que de uma hora para outra começam a ligar? Uma semana depois que ele compra um automóvel, numa concessionária, um carro zero. Está aí a lei de proteção de dados. Eu falei para ele, aguarda agosto. Agosto você troca de novo de carro e se der confusão a gente vai ter um processo bacana aí para brincar. Então, também as informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado. E aí, basta você ligar a televisão, eu fico assim, imaginando, você liga a televisão e vê assim, o jornal do não sei o que teve acesso à informação exclusiva. Já viram isso? Teve acesso exclusivo ao depoimento. Acabou! Não vai poder mais ter acesso exclusivo a depoimento do raio que o parta que o seja. Porque aqui, até das entidades públicas. Então, se tiver acesso exclusivo, é cana, é cadeia. Quem é que te deu essa informação exclusiva? O controlador de dados. Como é que ele chegou a essa informação? Vocês estão percebendo como a lei, ela vai punir, ela está informando, ela está passando o conhecimento que nós nunca tivemos até hoje, nós brasileiros. Então nós temos que tomar muito cuidado para nos adaptarmos a essa legislação. Segurança e sigilo de dados, já está acabando, daqui a pouquinho a gente vai embora, vai todo mundo show de rock. Os agentes de tratamento devem adotar medidas, e aí olha só, antes de eu continuar a ler, vocês que forem tratar como controlador de dados, vocês que forem trabalhar como agente de dados, na minha época a gente chamava gerente de banco de dados, não sei nem se fala isso ainda hoje, muito cuidado, porque vocês hoje, esse profissional, ele vai ter uma responsabilidade ímpar, ele vai ter que ganhar muito bem, ele vai ter que ter um ambiente de trabalho muito bom, porque se a bomba estourar, estoura na mão dele. Porque aqui, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, de acesso não autorizado. Então não vai botar o filho, o amigo, o conhecido, ele é legal, bota ele lá para não. O cara tem que entender e muito de segurança e proteção de dados, de invasão. Ele tem que ter conhecimento das situações que podem acontecer de destruição, perda, alteração. Então este profissional, ele tem que ser um profissional muito bom. Se ele hoje já tinha que ser bom, ele agora tem que ser melhor que o bom. Porque se a bomba explodir, repito, explode na mão dele. Proteger os dados pessoais de acessos não autorizados de situações acidentais ou ilícitas,
de destruição, perda. Briguei com o estagiário vai lá e faz o famoso formate em C, dois pontos. Na minha época era um terror, formate em C, dois pontos. Ligava para cá, ligava lá para o trabalho, papai, o que é formate em C, dois pontos? Acabou. Comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado. Então, se pegaram aqueles meus dados e modificaram, transformaram, o gerente lá, o capataz, o senhor do engenho, o capitão do mato lá que vai tomar conta dos dados, ele vai ter que ser um cara muito bom, porque ele vai ter que saber quem é que alterou, porque aí realmente, na hora que tiver um processo administrativo ou judicial, olha, nós tivemos todas as proteções, mas esse camarada aqui, ó, que pegou a senha e invadiu. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer pessoa que intervém em uma das fases de tratamento de dados obriga-se a garantir a segurança da informação. Porque eu acredito que um profissional qualquer saia de férias. Ó, advogado não sai de férias não. Advogado é uma desgraça. Você sai de férias e o telefone não para. Se aquele profissional saiu de férias, alguém vai ter que ficar no lugar dele. E é o que a lei está me dizendo. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa trabalhou lá 30 dias para cobrir o buraco do profissional que saiu de férias, em uma das fases, obriga-se a garantir a segurança da informação. Ah, é porque o Zé saiu de férias e a gente botou o Manel não entende muito, ele ficou só para quebrar um galho. Isso não existe mais. E se existia, Deus me livre. Prevista nesta lei aos dados pessoais, mesmo após o seu término. Mesmo após o seu término. E aí eu, Alexandre, controlador de dados, saí de férias, o Zezinho ficou no meu lugar, eu voltei das minhas férias, o Zezinho foi dispensado, foi contratado por 1, 2 meses lá qualquer, e daqui a um ano deu um problema, porque o Zezinho não tomou cuidado com algo. Está aqui, ó, mesmo após o seu término. Ah, mas o Alexandre não tinha que ter verificado? Não necessariamente. Se o Zezinho não deixou tudo documentado, vocês estão percebendo o que eu estou falando? Às vezes eu falo demais, mas vocês estão percebendo? Se o Zezinho não deixou documentado e ele fez alguma alteração, eu, Alexandre, não tenho como saber. Então pode acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo, ó. Obriga-se, em qualquer fase, o Zezinho continua responsável. E as sanções? E aqui é para a gente terminar já o Fusquinha descendo a serra sem freio. Artigo 52. E aí eu peço que vocês prestem atenção, porque infelizmente eu vejo muitos profissionais chegarem nesse ponto de palestras e todo mundo só fala, vai multar, ó, 50 milhões, a sua empresa vai ser multada em 50 milhões. Eu tive há um tempo atrás num evento com um cidadão lá, era diretor de segurança de uma empresa, ele fez uma pergunta, a pessoa que estava falando falou um troço, não, porque se vocês não comprarem o nosso sistema, vocês vão pagar 50 milhões se for invadir, nossa, é o melhor, sabe, aquele terrorismo que fazem. E aí quando eu subi ao palco e falei para ele o que eu vou falar para vocês aqui, o cara quase chorou de agradecimento. Chorou por quê? Bom, o que a lei prevê? E aí, como eu falei para vocês, ó, sanções administrativas, que a agência vai punir, independente de uma ação civil ou criminal, tá? Bom, os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas, as normas previstas nessa lei ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas. Ninguém vai preso. Aplicáveis pela autoridade nacional. 1. Advertência, com indicação de prazos para adoção de medidas. E aí, gente, olha só, eu tenho meu sistema, minha empresa, que está lá pianinho, que nunca sofreu nenhuma invasão, nunca ninguém invadiu, destruiu nada. E aí apareceu um cracker novo, apareceu um criminoso novo, que inventou uma técnica nova que até agora ninguém conhecia e conseguiu invadir minha base de dados e destruir, e furtar. E aí eu vou ser vou ser punido com 50 milhões de reais? E era o que aquele cidadão estava passando a ideia. Não. Se aquele tipo de invasão não estava prevista, a minha empresa vai receber, ó, inciso 1, uma advertência. Ô Alexandre, ó,
Tá, ó, olha só, Alexandre, tem uma invasão nova. Você vai ter que se adequar. Muda aí os conceitos da tua empresa, atualiza, troca, vê o que você tem que fazer para que ela agora não sofra de novo com esse tipo de invasão e de ataque. Multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos tributos, limitada no total de 50 milhões por infração. Então, olha só, Alexandre, arruma aí a tua empresa. E aí, eu arrumei, meia bala, meia bomba, contratei o Zezinho ali da esquina, que ele tem um carro de pamonha, mas nas horas vagas ele é profissional de informática, constrói computador, desmonta, limpa HD, passa um detergente ali para deixar as conexões brilhando. E aí eu chamei ele para consertar o meu sistema, a minha rede. Ele consertou. Alexandre, agora tá bom o negócio. E a minha base de dados é invadida, de novo, aí não vai ser mais advertência. E aí já começa de 2%, podendo chegar até a 50 milhões por infração. E aí eu fui multado em 2%, e aí eu chamo de novo o Zé da Pamonha. Aí o Zé, não, olha só, Alexandre, olha só, faz o seguinte, chama o meu primo, que ele acabou ontem a faculdade que ele fez, ele começou, já é a 4ª faculdade que ele fez. Ele fez, não vou falar que profissões aqui, senão pode parecer depreciativo. Ele fez isso, aquilo que eu tenho, agora ele resolveu fazer informática. Ele comeu uns créditos dali, apagou um crédito dali, ele fez o curso técnico de tecnólogo do PQD, do PFF, do bababá, o cara é bom, ele entende a beça. E aí eu boto ele para consertar o meu sistema, e deu de novo invasão, deu de novo problema, já não é mais 2%. A autoridade é que vai determinar a cajadada que ela vai dar. Ela pode dar uma de 10%, 6%, 50% do faturamento, até 50 milhões. E mês que vem deu de novo, e é de novo. Para cada infração e ocorrência, é uma paulada. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: dependendo da empresa, uma multa de 50 milhões sai na urina. Essas empresas que fazem venda, que botam uma tonelada de propaganda, eu costumo falar com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, elas adoram esses milionários de YouTube, que de um dia para o outro todo mundo é milionário no YouTube, eu não consigo entender, eu vejo umas boçalidades ali. E é uma coisa que eu fico desesperado, gente. Eu boto minhas aulas na internet, tem lá 5 visualizações, 5 OKs, aí você vê um pamonha dando uma cambalhota, 10 milhões de não sei o que, 5 bilhões, tá rico, comprou casa em Miami, comprou gente, eu tenho que dar cambalhota aqui na rua, em vez de não dar palestra, que eu vou fazer striptease, não, striptease eu vou preso, não dá. Então, só um segundinho. Então, eu tenho aqui também a multa diária. Observado o limite. Olha só, Alexandre, você é uma empresa de segurança, você é uma empresa de cartão de crédito, você é um banco, você é um órgão público que trabalha com o armazenamento de dados de várias pessoas. Se você não corrigir isso, hoje, a cada dia que continuar com o problema, é multa diária. Mas aí o que eu falo, e que eu gosto de comentar, é que muito pior do que multa em pecúnia, em dinheiro, porque essas empresas fazem dinheiro de um dia para a noite. Leiam para mim essa palavrinha. Não, vamos lá. The Voice Caos. Publicização. Que diabo é isso? Tornar público. E o que é tornar público? Olha, pessoal, a empresa de roupas do Alexandre teve uma invasão de dados e os dados dos clientes dele foram todos copiados. Você acha que alguém mais vai entrar na minha loja para comprar alguma coisa? Esse é o pior tipo de punição que uma empresa pode levar. Eu costumo dizer, às vezes você leva 100 anos para conquistar um cliente e leva 1 segundo para perder todos eles. Então, mais devastador do que uma multa em dinheiro, porque para muitas empresas isso aí sai na urina e um dia ela tem esse faturamento, o pior é isso aqui. A publicização da infração após devidamente apurada e confirmada. Você, por 3 vezes você teve a possibilidade de botar um profissional decente, você botou um profissional meia bala, vai ser publicizado. Vai estar em jornal, revista, no raio que o parta que seja. Então isto é muito importante. Mais do que uma punição pecuniária em dinheiro, eu, Alexandre, eu acho que isso aqui acaba com uma empresa. Porque não tem coisa pior
do que você passar na porta de uma empresa e não vou pegar isso aqui só tem picareta. E eu não vou pegar esse ônibus aqui não, só tem ônibus quebrados, os motoristas são todos doidos. E eu não vou chamar esse carro de aplicativo aqui não, porque aqui é tudo tarado, é tudo doido. Às vezes você destrói a empresa por uma imagem. E isso aqui é muito mais grave, na minha opinião. Bom, com isso eu encerro o que eu teria a passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu comentei. E fica aberto aqui a quem quiser fazer perguntas, aproveitem. Tem um advogado aqui no palco, façam as perguntas que quiserem, só não vão tirar dúvida do vizinho que jogou não sei o que, a minha esposa quer se separar. Isso daí é sempre assim, você diz que é advogado, todo mundo quer. A minha vizinha falou que não sei o que, amassaram o meu carro na garagem, eu posso cobrar? Então, aproveitem o momento. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é o seguinte: no caso, por exemplo, que você falou de armazenar suas fotos, você pode armazenar suas fotos, por exemplo, pelado e ninguém pode espalhar isso aí. E se porventura você tiver posto algo como pedofilia infantil? Aí realmente, aí é outra questão. Se eu contratei um serviço de armazenamento e estou colocando informações que são criminosas, aquela empresa ela estaria sendo conivente. Ela, a empresa, ela tem que chamar o órgão público coercitivo, ou Polícia Federal, vem cá, olha isso aqui, que me deram para armazenar, porque senão ela é conivente. E aí o japonês da Federal, quando meteu o pé na porta, vai na empresa também. Claro, ela tem que ter, quando você tiver lá os termos de armazenamento, sou uma empresa que armazena documentos. Que tipo de documento que eu vou armazenar? Então eu vou armazenar papel moeda, dinheiro? Não. Vou armazenar títulos públicos? Não. Vou armazenar imagens? Olha, está lá nas minhas cláusulas do eu aceito, a nossa empresa não armazenará fotos ou imagens com nudez, com racismo, com pedofilia, com isso, com aquilo. Isso você tem que botar no termo do cara aceitar. Se ele aceitar e botar alguma coisa que foge à regra, é chamar a Polícia Federal, para não ser conivente. Outra coisa que está acontecendo com várias pessoas, a pessoa se aposenta, aí logo depois começam a catar a pessoa para oferecer empréstimo. Você não imagina como eu tenho processo disso. Vai lá. E assim, no caso da minha mãe, por exemplo, ligam até para mim, não sei como conseguiram o meu número, ligam para o celular dela, para o fixo, para mim. Eu já até, uma vez eu falei para uma das empresas, para de ligar que senão eu vou processar. Aí a mulher ainda debochou da minha cara, dizendo, então você vai ter que processar todas as empresas porque vamos continuar ligando para você. E são várias ligando. E aí o que vai acontecer? Desculpa, seu nome é? Juliana. Juliana, o que vai acontecer? A partir de agosto, a NPD. Olha aqui, chegaram os dados da minha mãe. Me ligaram. Como vai saber de qual empresa? Quem vendeu? Quem te ligou? Vai ter um rastro. Foi o que a gente fez lá na CPI da LERJ. Ligaram para mim, de quem é esse telefone? E aí começa a fazer o rastro. Ah, isso aqui é da empresa X. Ué, mas como é que tem aqui agora também? Tinha Vivo, Claro, Oi, TIM, Nextel. Como é que as 5 chegaram ao meu telefone? De onde é esse chip? De quem é essa operadora? Vai pegar o rastro. E aí quando vier aquele 011, aquele 05, aquele 51, aquele 14, você vai ter aquele número que você vai levar para a agência nacional. Estão me ligando, estão me enchendo o saco. Mesmo porque a gente tem hoje uma lei que não permite, após a aposentadoria, que nenhuma dessas empresas de consignado entre em contato com o aposentado nos primeiros 6 meses. Porque é uma tentação. Meu pai, então, tem fila dos cobradores para lá. Hoje sou eu, fez tanto empréstimo lá, que misericórdia. Outra. Boa tarde, meu nome é Maurício. O que vai acontecer com essa lei, a lei 13.700, que muitas redes sociais, sites pegam nossos dados. Aí vamos na nova solicitação para a gente confirmar. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Quando a lei entrar em vigor... Quando a lei entrar em vigor, as redes sociais vão dar novas solicitações? As redes sociais, ótima pergunta. Elas vão ter que se adequar. Elas vão ter que modificar o jeito que elas são hoje. Porque a partir do momento que chegar agosto e eles não modificarem o que a lei determina, tenho certeza que a Agência Nacional vai cair de pau em cima. E é o que a gente vê quase que todo dia nos jornais. A União Europeia está movendo o Facebook do não sei o que, o Instagram do não sei o que lá.
E como eu disse, a nossa lei é baseada na União Europeia. Se vocês tiverem cuidado de botar nos Googles da vida o que a legislação europeia dá de cacete nos Facebooks da vida, vai acontecer aqui também. Aí, desculpa até que eu vou falar, tá filmando, não sei o que, mas vai ter que ser macho. A Agência Nacional vai ter que ser macho para punir. Não, mas, tipo assim, eles vão mandar novas mensagens para a gente... Eles deverão mandar mensagens. Eles devem informar a gente, ó, a partir agora de agosto mudou, não é mais assim, vejam, alguma forma eles vão ter que fazer. Não vai poder ser a galega de um dia para o outro modificar sem também a gente ficar sabendo. Então, alguma forma de notificação eles vão ter que passar para nós, que eles estão se adequando à legislação nova. E no caso de pessoas que morreram, de usuários que morreram, como vou fazer para guardar esses dados? A gente tem uma tentativa hoje, que é a lei do esquecimento. Tá? Quando a pessoa morre, nós temos essa discussão muito grande lá na OAB. Se eu, Alexandre, acesso a minha rede e eu morri, e eu acesso com login e senha, quem é que tem esse login e senha para acessar a minha conta? Somente eu. Se eu morri, aquela rede social ela deve ter algum dispositivo. Olha, o cara está há 6 meses sem publicar nada, ele publicava todo dia. E aí, vocês são profissionais da área. É só fazer um robozinho, um bootzinho para ver a quantidade. O cara postava todo dia, de repente está 6 meses sem postar nada. Será que está vivo? Será que morreu? Começa a mandar notificação, porque a gente tem que cadastrar telefone, e-mail, isso, aquilo. Alguma forma eles vão ter que entrar em contato com a gente. Porque eu tenho esse pensamento até arcaico, mas vocês lembram ali das primeiras fotografias? Eu sou de uma época que você economizava, para você economizar meio kbyte, quando você economizava meio kbyte era uma festa, porque o negócio era físico, era piquititinho. Um programinha, eu rodava folha de pagamento com 5 kbytes em COBOL. O negócio tinha 280 páginas de formulário contínuo. Quando a gente economizava meio kbyte, era um Deus da coisa, pô, o cara é um gênio. Só que hoje a gente vive nesse armazenamento de massa, de nuvem, que as empresas não precisam se preocupar. Se fosse nessa minha época aí, esse cara há 6 meses que não trabalha, não faz nada, não publica nada, está ocupando espaço. Vamos entrar em contato, mas hoje ninguém precisa entrar em contato porque o armazenamento é infinito. Está armazenando até na Lua, em Marte, Vênus, já passou de Plutão e haja espaço. Perguntas? Eu queria fazer uma observação sobre o caso da pedofilia. É que, para a colega que fez o questionamento, no caso da pedofilia, o direito pessoal, ele não é do pedófilo, é da criança. Com certeza. Tem uma parte da legislação específica só para tratar de como uma criança ela vai trabalhar com legítimo interesse, legítimo consentimento a partir do menor de idade. Então, a própria lei, ela já pune o pedófilo porque ele está em posse de dados pessoais de terceiros que não têm permissão. Então, é algo assim, eu tenho uma conta, a conta, obviamente, ela pode ou não ter dados pessoais da pessoa, vamos pensar no Dropbox da vida, e dentro dessa conta tem, por exemplo, fotos minhas no Spawn, e eu não dei permissão para essa pessoa. Pode não ser nenhuma foto que tenha infração legal. Essa foto é um dado pessoal meu. Então, eu posso agir pedir ao Dropbox para que ele faça algo, porque senão ele está sendo conivente com a infração que está acontecendo. No caso do menor de idade é um pouco mais sensível, tanto que a lei tem um trecho, ela tem um trecho específico sobre isso. Tanto que quando as ações são contra crianças, pedofilia, no direito penal, você tem 2 tipos de ação, a condicionada e a incondicionada. O que é a condicionada? Me xingaram, eu vou lá, se eu não quiser, e se me xingarem e eu gostei de ser xingado, acabou. Agora, a incondicionada, pegaram uma foto nua da minha filha ou do meu filho. Tanto faz eu querer ou não, o Ministério Público age, porque são os direitos que sobressaem a pessoa. Então as ações são incondicionadas. O proprietário, o dono, querendo ou não a ação vai acontecer.
Agora, as condicionadas, se aí me xingou, gostei, sabe que às vezes eu sou isso mesmo, eu posso ou não mover aquela ação. Mas quando, como o colega falou, entrou menor, o direito vai lá em cima, é impessoal, vai no incondicionado. Mais perguntas? Pessoal, a gente vai dar direito a 2 perguntas por causa do tempo. Tranquilo. Bom, pode ser? Para mim, se puder, eu fico aqui até meia-noite. Dá biscoito para papagaio. O papagaio adora falar, já viu. Porque eu particularmente, eu gosto muito disso. Eu gosto de trocar conhecimento. Eu acho que, isso eu escutei uma vez, eu repito, podem tirar tudo da gente, menos conhecimento. E não tem coisa pior do que um ser humano sem conhecimento. E a partir do momento que a gente tem uma legislação nova, eu acho que a gente tem que aumentar o nosso conhecimento com relação a isso. Pois não? A minha dúvida é mais sobre os dados. Eu trabalho com uma consultoria que presta serviço para provedores de voz. Para provedores? De voz, sim, de telefonia. Esse comportamento telefônico, esse comportamento de tráfego, ele é considerado nessa parte de dados da sim, lei? Ele é. Tanto que essa semana agora, o governo federal sancionou uma legislação que ele determina e discrimina tudo o que é tratamento de dados, o que é voz, o que é dado sensível, justamente para corroborar com a nossa legislação. Então foi um decreto assinado pelo presidente que ele determina, porque na lei, no direito, você só pode punir uma coisa que você tenha uma especificidade. O que é nuvem? Nuvem é o que passa no céu? Nuvem é o que armazena? Então hoje está dizendo lá, nuvem, um espaço aonde armazena informações, papapá. Então hoje eu tenho toda a tipificação, o termo técnico é esse. Tipifica o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, justamente para que você não tenha as brechas da lei. Obrigada. De nada. Mais um para acabar. Alexandre, sim, meu nome é André, eu já tenho estudado a lei desde o ano passado, mais precisamente em setembro, e eu queria, primeiro de tudo, te parabenizar, porque eu acredito que a sua formação anterior ao direito possibilitou você nos trazer uma informação muito mais completa e realmente fugindo de alguns termos juridiquês que muitas vezes não contribuem. E a minha pergunta é a seguinte: como você identifica que as empresas elas estão se organizando para essa adequação? A empresa, elas estão se preocupando simplesmente de ter um profissional do direito para esclarecer a lei ou realmente organizar a casa? Porque eu entendo que se eu não tenho processos, controles e um mapeamento de risco, não adianta eu formalizar a melhor proposta de uma melhor política, um melhor termo de privacidade de dados, se aquilo dali não vai ser cumprido na prática. Andréia, né? Isso. Andréia, olha só, eu quando estou dando essas palestras, eu fico muito assustado. Por quê? Infelizmente, nós brasileiros, nós não, mas boa parte dos brasileiros, a gente gosta muito do remediar. Ninguém previne nada, todo mundo quer remediar, tapar buraco. Infelizmente, eu tenho visto muito o seguinte: como eu falei, já fui analista de sistemas, não me considero hoje um analista de sistemas, mas tenho um conhecimento técnico, uma bagagem. Hoje eu vi algumas palestras aqui, eu fiquei, gente, estão falando grego, não sei o que mundo que eu estou. Mas eu tenho um conhecimento técnico de uma experiência de vida. Sou advogado, advogo muito mais do que sou analista de sistemas. E eu vejo que as empresas, para um cargo de controlador, de gerente, não pode ser um advogado, tem que ser um cara técnico e muito bom. Agora, as empresas, eu vejo raras empresas de grande porte, multinacionais, empresas transnacionais preocupadas com isso. Porque, fatalmente, elas já têm um corpo jurídico. Fatalmente, elas têm algum advogado contratado. E esse advogado contratado ou não, ele tem que passar essa informação para esse profissional. Ele tem que pegar essa lei que eu passei aqui para vocês e mastigá-la para vocês. E tentar mastigar mais ou menos do jeito que eu falo. Eu não vou chegar aqui, não, porque data velha é a máxima, porque não sei o que. Isso não passa, não cola, não rola, enche o saco. Lei enche o saco.
Você tem que passar a informação de uma maneira mastigada. Olha, fatalmente assim, se não fizer vai perder o emprego, vai pagar 50 milhões. Ó, mas cuidado. Então, eu vejo poucas empresas se preocupando. Eu vejo as grandes empresas pegando o seu profissional que já está ali hoje na empresa e alertando ele, olha, vê se tem problema, vê se tem fraude, vê se tem erro de não sei o que, se tem perspectiva de invasão, vê se o sistema está bonitinho, e um advogado do lado para dizer, ó, se acontecer, ó, isso, para orientar. Jamais vou imaginar uma empresa botar um advogado como controlador de dados. Aí é a morte. Jamais vou imaginar uma empresa botar o Zé da Pamonha, como eu falei aqui na brincadeira. E pasme, tem um amigo, o parente, o primo que gosta, que já mexeu, eu odeio esse termo, que mexeu, eu costumo falar isso muito brincando. Gente, eu sou de uma época, olha o velho, eu sou de uma época que era analista de sistemas, programador, analista sênior, master, isso. Hoje o fulano mexe no computador. Beltrano, ele mexe no computador. O que é mexer? Chacoalhar? É entender? É interpretar? Então, infelizmente, essa preocupação que você tem, eu tenho também. Eu, quando faço essas palestras, quando eu ministro essas informações, é para acordar o pessoal. Porque, gente, vai ser uma enxurrada de problema. Vai ser aquele famoso, eu não sabia, ninguém me falou, poxa, ele sabia, isso é novidade. Infelizmente, nós brasileiros somos assim. Então, mais uma vez, quem tem que estar ali sentado é o técnico. E o técnico bom pra cacete. Aquele analista topo de linha. Não se preocupe em pagar uma fortuna para ele, porque ele tem que ter o conhecimento. E com certeza um corpo jurídico ou algum advogado para orientar. Você é advogada? Não, eu trabalho na área de compliance. Você não teve que ler lei? Muito. A sua empresa não deveria fazer isso com você. A sua empresa tinha que ter pego um profissional de direito, Andréia, isso. Qual é o diretor lá da informação? O seu diretor vai cá, é isso. E não botar o funcionário. Porque, gente, para entender lei, tem que gostar de lei. Eu odeio, minha especialidade é crime de internet, crime. Eu odeio a lei penal. Eu odeio a lei tributária. Por mais que eu leia, é um saco. E aí eu vou chegar ali vou militar naquela área porque eu não gosto. E aí pegar você, para você ter que ler a lei, para você ter que entender. Não sei se o que eu passei para vocês aqui foi novidade, ou se foi alguma coisa, gente, eu já li isso e nunca tinha percebido isso. Eu escutei isso direto há algum tempo atrás, quando eu estava lá em São Paulo dando uma palestra. Foi o caso da empresa desse senhor que era um japonês. Ele falou, nunca ninguém me falou com essa visão. Então, é necessário sim um profissional de direito, mas para orientar. Porque o técnico tem que estar lá, a empresa, o compliance, o coaching, que hoje tem de tudo, não é ele que vai passar essa informação. Na minha opinião, é um advogado. Infelizmente, a gente tem especialista para tudo. Direito é assim, todo mundo é especialista. Mas um que entenda da lei e passe essa informação, porque o prejuízo é grande. Somente para complementar o que você está falando, a minha preocupação, aonde eu atuei esse ano, e tinha como missão a construção de diversas políticas, mas uma delas foi a de privacidade e proteção de dados. Porém, eu falei, é insignificante termos uma política se não tivermos processos estruturados, uma visão de mapeamento de riscos e controles. Então, qual foi o segundo trabalho que eu fiz? Foi fazer um mapeamento de matriz de risco versus a adequação da empresa, que é uma empresa no segmento de operadora de plano de saúde. Então, aos profissionais que aqui estão, fica esse adendo, essa complementação, que não se atenham somente aos requisitos legais de estarem aderentes. Eu preciso ter processos dentro da empresa que realmente faça aquilo ali acontecer. Eu vou complementar aqui só um minutinho, desculpa abusar do tempo aqui. Eu trabalhei numa empresa no ramo de supermercados, no CPD dessa empresa. Na época que CPD era só grande porte, só gigante, só monstrengo. Trabalhei num 3090. O CPD dessa empresa... 3090? O que é isso? É dinossauro. O CPD dessa empresa,
ele ficava lá na Rua do Arroz. Não sei se vocês conhecem Rua do Arroz, Mercado São Sebastião. E tinha uma concorrente daquele mercado que tinha um computador também da IBM, era o 4381. Então, um belo dia, o gerente de informática daquela empresa que eu trabalhava, ele chegou lá cuspindo marimbondo, chamou todo mundo, vem cá, seus filhos daquilo, não vem? É época que você podia fazer isso, hoje não, vai todo mundo, responde o processo, botou todo mundo lá, olha o que vocês estão fazendo com a nossa empresa. Década de 80, 86, 88, época que a gente tinha aquela inflação louca, vocês não pegaram isso? Você de manhã no mercado comprar uma laranja, quando voltava de tarde para comprar outra laranja, já não comprava mais, porque o cara da maquininha trocava. O que aconteceu com aquele cidadão? O carro dele furou o pneu, ele indo para o trabalho, ele tinha um Passat TS, topo de linha, furou o pneu, pegou um táxi. Quando ele está chegando lá na entrada da Rua do Arroz, o pneu do táxi também furou. Ele, pô, meu dia hoje vai ser um inferno, não sei o que. Aí desceu e resolveu ir andando. E tinha uma barraca de frutas. Eu sempre conto essa história, tenho ela no meu livro. Tinha uma barraca de frutas. Ele, eu gosto de banana, vou comprar uma banana aqui. Me dá uma dúzia de banana. E aí o verdureiro foi embrulhar num formulário contínuo. Quando ele chegou e abriu o formulário contínuo, era do mercado dele. E aquele formulário contínuo era o relatório de onde aquele supermercado estava comprando as hortaliças, os hortifruti granjeiro com preço de compra e negociação. Aquilo para o CPD era lixo, porque foi o relatório de anteontem. Anteontem, hoje é outro preço. Mas uma pessoa que pega aquilo ali e vê o nome da granja, o nome do fazendeiro, o endereço, aquilo é um maná, é uma mina. Então as empresas se preocupam muito com a fachada, mas esquece a porta dos fundos. E o que aconteceu com ele? Ele chamou e deu esporro em todo mundo. A partir daquele momento, tudo quanto for relatório, porque a gente tinha mania de relatório contínuo, joga na lixeira, joga na lixeira. O que faz com a lixeira? Eu sei lá, vai vir o lixeiro e vai jogar. O que o lixeiro da empresa fazia? Pegava e jogava no caçambão lá fora. E o que os caras que vendiam fruta lá fora? Pô, eu tenho um papel aqui limpinho, bonitinho, tinha até papel quentinho. Pô, tem até uns quentinhos que saíram da impressora. Pegava aquela tonelada de papel e levava para embrulhar frango, ovo, batata, laranja, banana. Então essa sua preocupação, ela é ímpar. Isso, olha, 86, 88 que aconteceu. Pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, desculpa aí esse avançar das horas, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha trazido conhecimento para vocês. Qualquer informação, qualquer dúvida a mais, tem aí, ó, rede social, Facebook, e-mail. Se quiserem entrar em contato à vontade, se quiser elogiar, se quiser xingar, à vontade. Obrigado a todos. Pessoal, lembrando da pesquisa, tá? Vocês podem responder ou agora ou de casa. Vou tentar passar um e-mail durante a semana, relembrando, essa avaliação é muito importante para a gente. Vou anunciar o nome do